Saudações a todas e todos. Este é o canal Pontos de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é 155 anos depois, o que esperar da República? Eu estou aqui com um querido, evidentemente estou aqui online, com um querido amigo aqui do canal, que é o Lincoln Pena. Ele é historiador de ofício, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, secretário-geral do IBEP, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, e autor de dezenas de livros de interpretação da realidade histórico-social brasileira, entre os quais esse aqui, que é o mais recente, intitulado Historiando o Nosso Tempo, um exercício de ego-história, lançado pela editora Letra Capital, o qual eu recomendo com entusiasmo a leitura. Hoje o Lincoln vai falar para a gente um pouco dessa vetusta senhora, mais que centenária, que até hoje não entregou os resultados que prometeu, mas que o povo brasileiro, paciente, do jeito que é, mas obstinado, continua tentando tornar realidade aqueles princípios que foram trazidos no 15 de novembro, de construir uma condições de vida melhores para o nosso povo, em termos de qualidade de vida, em termos de participação cidadã, e todos aqueles déficits que a gente ainda não tem, mas certamente vai construir. Eu agradeço muito a você, Lincoln, por ter aceitado o nosso convite, e a palavra é toda sua. Eu que agradeço, Marcelo, o convite e cumprimento não só o êxito do seu programa, que já está ganhando grande densidade do ponto de vista da presença de boas cabeças aqui transmitindo ideias, informações de interesse útil para todos, né? Assim como cumprimento aqueles que estarão nos acompanhando nesse nosso bate-papo, né? Bom, fazendo primeiro uma pequena correção, é vetusca, mas acontece que não são 155 ainda não, são 135 anos, hein, da República. Mas isso não quer dizer que se trata realmente de um regime centenário e ainda profundamente inconcluso, porque nós devemos rememorá-lo para refletir sobre o seu significado, não apenas pelo fato em si, como em função da sua trajetória ao longo desses mais de um século de existência. Nós podemos até, como republicano que sou, e dizer que a instauração da República ela representou, para todos os efeitos, um avanço, se considerarmos que o regime monárquico não só estava em descompasso com o que havia ocorrido com a superação da colonização na América, porque todas as demais colônias espanholas se tornaram repúblicas. E, portanto, nós fomos os primeiros, o único, aliás, país submetido à colonização europeia, portuguesa em especial, que manteve o regime da metrópole. Quer dizer, nesse sentido, e evocando o filósofo Antônio Gramsci, da primeira metade do século XX, quando ele faz a diferenciação do cesarismo progressista em relação ao cesarismo regressista, e aplicando aí o cesarismo à ação dos militares e todos aqueles que endossaram o movimento republicano, sem dúvida alguma,
foi um golpe, mas um golpe progressista. Na verdade, ao longo da República, nós tivemos, a rigor, 2 golpes que podem ser considerados como progressistas. O primeiro foi a instauração da República, em 1889, e o segundo, em 1930, quando muitos historiadores, e eu estou também acompanhando essa tendência, considera que, a rigor, a República foi fundada em 1930, tendo em vista que a Primeira República foi uma república que manteve as estruturas políticas, sociais, culturais, etc., praticamente intactas do velho regime, do regime monárquico. Né? Dentre essas figuras ilustres que defendem essa tese, eu me lembro da saudosa professora Maria da Linhares, que também sustentava essa mesma perspectiva. Quer dizer, a República tardou, né, mais de 40 anos para efetivar-se a partir do movimento de 30, que teve, enfim, toda uma trajetória que não cabe aqui estar examinando agora. Mas, ao falar de república, nós temos que entender que existem várias conformações republicanas historicamente instaladas, inclusive no Brasil. Né? Quando se proclama, quando se decanta e se refere à República Brasileira, a gente omite os verdadeiros experimentos republicanos que estão presentes, por exemplo, nas próprias comunidades tribais originárias. A rigor, se a República é um regime de todos, é um regime da coisa coletiva, da coisa pública, qual é a melhor representação, se não essas comunidades originárias, se não os mocambos e os quilombos constituídos por resistentes escravizados que se libertaram dessa escravidão implantada ao longo de quase 4 séculos da nossa história. Então, nesse sentido, nós temos uma história oculta de república que não tem sido sequer examinada, refletida, considerada do ponto de vista da nossa historiografia. Além do mais, existe também toda uma outra discussão, e essa discussão esteve presente na Constituinte da primeira Constituição brasileira, portanto, na Constituinte que promulgou a Constituição de 1891, fevereiro de 1891, que é a discussão em torno da República Federalista, de modelo norte-americano, né? Os Estados Unidos já haviam implantado a República desde o final do século XVIII, e o modelo unitarista da República de modelo francês, né? que foi a República que, aliás, inspirou os grandes propagandistas republicanos aqui no Brasil, como Silva Jardim, né? Como Raul Pompeia, como Rangel Pestana e tantos outros. Então, essa discussão acabou se dando entre a filosofia positivista do filósofo francês Auguste Comte e esse modelo federalista que foi adotado nos Estados Unidos, que era descentralizador. Aos fazendeiros, ao coronelismo, ao mandonismo local, que já estava presente e ocupando grande parte, se não todo o território nacional brasileiro, interessava a manutenção do seu mandonismo local. Daí aderirem inteiramente à proposta da federalização da República Federalista, que naturalmente se tornou majoritária essa tendência na Constituinte, dado que a maior parte dos representantes
eram oriundos exatamente dos grandes proprietários de terra, né? Muitos deles, inclusive, segundo algumas versões, aderiram à República, quer dizer, trocaram de vestimenta, deixaram de lado a vestimenta monárquica para adotar a vestimenta republicana, unicamente porque havia o problema do pagamento da indenização que teria sido negociado e não consumida, não consolidada. Então, em represário ao fato de não terem sido indenizados pela abolição da escravatura, eles teriam aderido à República. Mas é uma adesão que a eles interessava exatamente porque a República Federalista proporcionava exatamente a manutenção do seu poder local. Esse mesmo poder local, esse mesmo mandonismo local, que hoje impera, passados mais de um século de república, não foi jamais extinto, porque as estruturas oligárquicas que marcaram a Primeira República não foram inteiramente dissolvidas depois de 1930. Elas continuam ainda muito presentes, haja vista a nossa representação no Congresso Nacional. Então, esse é um dado que eu acho que deve ser considerado se nós levarmos em consideração, então, o fato de que há uma república inconclusa, uma república que, como todo regime republicano, é um regime em curso. Ele não pode se cristalizar, dadas as novas demandas, as novas correntes de opinião, os novos embates, sobretudo em sociedades profundamente desiguais como a nossa, né? E que, portanto, as reivindicações elas se multiplicam e a República tem que dar vazão a essas demandas. Por isso é que um grande historiador francês, o Pierre Vilar, ele sustenta que não só a República, como, de modo geral, a história, é um processo em construção, seja no sentido da gente dar provimento às demandas dos cidadãos, né, porque são eles que devem ser, se não são, devem ser os protagonistas principais do processo de construção da República, seja no sentido de reinterpretar permanentemente o significado de república, como nós estamos aqui tentando fazer, mostrando que não existe apenas um modelo de república, não existe apenas uma república funcionando, você tem diversas coexistências de comunidades que praticam a rigor a república, no sentido sempre de que é um regime que deve contemplar os interesses gerais, a vontade geral, né? Velha demanda dos filósofos humanistas e iluministas. Então, a República é isso, é um processo em construção e que a gente tem que entender que ela, em sendo em construção, ela tem que enfrentar os seus desafios. Alguns são desafios históricos, o problema, por exemplo, da distribuição da terra, né? Que desde a Lei das Terras de 1850 mercantilizou a propriedade e tornou, portanto, uma mercadoria. Antes, o posseiro, aquele que se instalava em determinado território, ele tinha a primazia, o domínio e, portanto, na prática, o direito de construir e reconstruir a sua existência. Quer dizer, a Lei das Terras ela foi, nesse sentido, um dos pilares da expansão do capitalismo aqui no Brasil, aos poucos removendo
as relações pré-capitalistas que coexistiram ao longo tanto do período colonial como do período monárquico e também republicano, já que a Lei das Terras não promoveu nenhuma reforma sequer capitalista. Foi uma lei que garantiu exatamente o domínio já pré-existente dos antigos feitores, que foram modernizados, mas continuam a praticar o seu domínio sobre as então antigas feitorias, né? Então, é basicamente isso, porque há uma outra observação que eu acho que é importante, que distingue também aqueles modelos pré-existentes que eu estou me referindo, dos mocambos, das comunidades indígenas originárias, né, dos quilombos, com o modelo, digamos, oficial da República, né, que acabou naturalmente vigorando, que é o fato de que, nesses modelos originários, você tinha a participação da coletividade, ao passo que a República nossa, ela não tem efetivamente uma participação muito efetiva da cidadania, né? É uma cidadania a ponto dos observadores estrangeiros, aqueles que naturalmente têm um olhar crítico e observador, como Louis Couty, por exemplo, que é um biólogo que chegou aqui e chegou à conclusão que o Brasil é um país sem povo. A ausência do povo aí, no sentido que ele emprestou, é exatamente que ele não percebia a presença de nenhuma participação questionadora, de nenhuma tentativa de influir nos destinos do país. Ao que na verdade, o Raul Pompeia vai retrucar, dizer, não, aqui existe povo. Aliás, existem dois povos, pelo menos. Um povo republicano, nacionalista e florianista. O Pompeia admitia que o florianismo era uma vertente robespierriana da Revolução Francesa, quer dizer, autoritária, mas sempre em sintonia com o interesse da soberania nacional. Então, esse é um povo. O outro povo é o povo monárquico, antinacional, conservador e resistente a toda sorte de mudança. Então, não é que não existia povo, não existisse povo. Existia, sim, uma contradição entre o povo que dominava o poder, né, e aquele povo que tentava expressar uma vontade de tornar realidade a República, então, recém-instaurada. Mas esse povo está muito bem representado pelo jacobinismo do início do século, né? E depois até pelos povos não tão originários assim, porque vieram pela imigração europeia, sobretudo os italianos, que desembarcaram aqui no Brasil, no início da República, e fundaram aqui os movimentos anarquistas, anarco-sindicalistas, que tiveram uma participação importante na criação dos primeiros sindicatos brasileiros, que só serão, evidentemente, reconhecidos depois de 1930, mas que existiam praticamente em todo o território nacional. Então, em linhas gerais, era essas ideias que eu queria trazer aqui para vocês. E se você quiser, o Marcelo, indagar alguma coisa ou acrescentar outros mais aspectos. Bom, primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: esse problema de gravar em véspera de feriado, né? Porque vai embora completamente a concentração, aí a gente muda a cronologia dos
a proclamação da República passa a ter 150 anos, 155 anos em vez de 125, não é fácil. Mas eu não vou gravar a abertura, não, para dar um toque de, digamos assim, de realismo aqui a nossa, para entender como é que é o cotidiano, aqui os bastidores da nossa gravação. Eu ia passar em brancas nuvens esse negócio do Que bom que você não deixou passar. Eu não deixei passar porque muita gente podia dizer, pô, mas são 156. Eu tinha que dizer 135, mas aí tudo bom. Enfim, 135, eu dizendo, olha, já estava errando de novo. Enfim, mas o que eu acho interessante, o que eu achei interessante aí, que a gente podia, talvez, explorar mais um pouco, Lincoln, é o seguinte, é que você, ao meu ver, corretamente, você fez uma defesa da República como um fato positivo, quando há uma correntes historiográficas, né, que vem apenas como um golpe, né, que abstraem o papel dos chamados jacobinos, né, que, sem dúvida nenhuma, no final do século XIX, era a corrente política mais avançada que havia dentro do espectro político brasileiro. Tanto é que de alguma maneira, os jacobinos são precursores dos tenentes, né, toda aquela efervescência militar que vai desaguar em 1930, né, e, consequentemente, vai modificar a paisagem social brasileira completamente por meio da industrialização e por meio da urbanização que começaram a ocorrer, né, após a chegada ao poder do Getúlio Vargas, né? Então, primeiro, eu queria te agradecer nesse sentido, né, porque eu acho essa a visão mais equilibrada. É uma visão mais equilibrada sobre o processo da República. E queria que você pudesse falar mais um pouquinho, antes da gente tudo bem. Falar um pouquinho dos jacobinos, né? Que são uma cultura, e o positivismo também, né? Que é uma cultura política muito importante no sentido de um conteúdo reformista, dentro de um país que tem tanta tradição conservadora, né? Os caminhos que o progressismo tentou achar, obviamente, antes de haver uma presença mais pronunciada, né, do anarquismo, do comunismo, né? Essas correntes foram muito fortes antes disso, né? O positivismo militar, enfim. O positivismo, evidentemente, teve grande presença na escola militar, né? Não só porque os professores da escola militar eram leitores da tradição literária e filosófica francesa, como porque, por coincidência, o crescimento do ideário republicano na escola militar se deu nas proximidades do primeiro centenário da Revolução Francesa. Revolução Francesa de 1789, nós já estávamos próximos do primeiro centenário, e esses professores, Benjamin Constant, por exemplo, incentivavam muito a leitura do que fora a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa ela se caracterizou também por duas correntes importantes, os girondinos e os jacobinos, né? Os jacobinos cuja expressão mais radicalizada, ou mais extremada, se dá através dos sans-culottes, né? Quer dizer, aquele movimento que mais popular, radicalmente mais popular, que defendia a extinção de qualquer representação parlamentar, porque o desejo e a vontade do povo deveria ser a primazia, a substância mesmo do regime. Que, aliás, os positivistas aqui brasileiros vão defender na Constituinte, a extinção da representação parlamentar, porque não há democracia republicana ou república democrática, já que os dois conceitos se confundem, se você delega a terceiros uma representação que tem que ser do cidadão, né? E nesse sentido, cá para nós, tendo em vista aí a nossa trajetória parlamentar, é bem significativo esse argumento. Quer dizer,
É claro que, num passado muito remoto, em algumas cidades-estado gregas, era possível fazer essa participação da democracia direta, né? Não havia meio termo, intermediários. O povo se reunia numa praça e decidia os seus destinos. É claro que, com o crescimento da população, essas coisas se tornam absolutamente inviável esse tipo de decisão em praça pública, mas há mecanismos para que essa democracia direta possa ser exercida. E, por outro lado, o positivismo, e por isso teve uma certa resistência em alguns setores das elites dominantes, mais intelectualizadas, é que ele pregava a ditadura do primeiro dos cidadãos. Quer dizer, o presidente da República era aquele que deveria encarnar a vontade geral. Portanto, ele dispensava qualquer outra assessoria, qualquer outro poder paralelo. Ele deveria ser o agente da vontade comum de toda a cidadania. É claro que a ideia de ditadura é bem diferente da ditadura enquanto opressão, mas a ditadura enquanto ditar o desejo, né, da coletividade, não passou senão como uma tentativa de mascarar um regime que iria impedir a liberdade de expressão, né? E por isso que o positivismo foi, assim, de certa maneira, rejeitado por uma parte da intelectualidade, mas nem todos. Silvio Romero, por exemplo, era um positivista fanatizado em torno dos fundamentos do positivismo de Augusto Comte. Aqui teve também uma vertente litreísta, do Littré, que era um pouco diferente, mas, de qualquer maneira, seguia também esses mesmos fundamentos. Em paralelo... Getúlio, né? O Getúlio era um positivista. Era um positivista, exatamente. E, curiosamente, ele faz introduzir, com o Estado Novo, a República Unitária. Acaba com os entes federados, né? Uhum. Você sabe disso, que o Estado Novo era um Estado único, né? Aliás, foi o período em que muita legislação social acabou sendo efetivada. Principalmente, né? A CLT. Principalmente a CLT. Exatamente, em 43, né? Em pleno Estado Novo. Então, esse era uma questão. Agora, em paralelo a isso, tinha o jacobinismo. O jacobinismo também inspirado na Revolução Francesa, né? Silva Jardim, por exemplo, era alguém que fazia manifestações nas praças públicas, ali no Largo Largo de São Francisco, de Paula. Ele reunia ali na praça e fazia discurso a favor de uma república autêntica, como ele dizia. Uma república autêntica é aquela república em que todos deveriam participar em condições igualitárias, né? Ninguém deveria ter a condição de representante um do outro, até porque ele fazia muito bem a distinção entre a monarquia dos súditos da república dos cidadãos. Os súditos estavam, pelo próprio nome, submetidos às determinações de Sua Majestade, né? Ao passo que o cidadão deveria ser um protagonista da própria República. Aliás, o nosso também saudoso José Murilo de Carvalho chegava a dizer que o que falta à República é exatamente o exercício da cidadania. Não é só o direito do cidadão, porque o direito a pessoa pode ter como um elemento poderoso, mas se ele não praticar esse direito, a cidadania não tem sentido. Ela fica apenas como se fosse um diploma preso numa parede.
Você precisa ter o exercício da cidadania. E o exercício da cidadania implica exatamente na compreensão de que o poder ele emana do povo. Aliás, a nossa última Constituição, eu tinha até feito alusão naquele nosso encontro lá com a Hildegard, o primeiro artigo, o primeiro parágrafo do primeiro artigo da Constituição de 88 diz isso, né? O poder emana do povo através dos seus representantes ou diretamente. Esse ou diretamente, de acordo com os termos da Constituição, é uma colocação altamente interessante que não tem sido muito apreciada não só pelos constitucionalistas, mas também pelos políticos, né? Eu me recordo que o único governo que tentou fazer alguma coisa nesse sentido foi da presidente Dilma Rousseff, quando ela cogitou na criação de conselhos populares. Foi imediatamente bombardeada no Congresso, dizendo que ela queria implantar sovietes. E que fosse, né? Tomara que fosse, porque essa que é a verdadeira representação popular, porque emana diretamente do poder popular. Então, eu acho que nesse período dos primeiros anos da República, nós tivemos embates interessantíssimos, né? E, naturalmente, também atitudes reativas das classes dominantes, né? Quer dizer, o perigo de uma tentativa de rever aquele golpe de Estado, dando um caráter mais popular, mais participativo, é que gerou um segundo golpe, que foi o golpe da interpretação constitucional, quando garantiu a posse do Floriano Peixoto. Você sabe que o Deodoro não tinha conseguido sequer concluir a metade do seu governo. Pela Constituição, pelo artigo 42, ele deveria se convocar novas eleições. Mas o artigo 47, se não me engano, dizia que isso daí só poderia vigorar numa eleição com a participação popular, ou seja, o que nós chamamos hoje de eleição direta. E tanto Deodoro como Floriano não foram eleitos diretamente, foram eleitos pelos constituintes. Portanto, isso deveria prevalecer na primeira eleição direta, que realmente aconteceu com o Prudente Moraes em 94. Mas então, aí, sem querer te cortar, Lincoln, mas aí aquelas eleições da época dessa Primeira República, né? Que eram eleições... tinha 1% de participação. 1%. Uma participação mínima do eleitorado, porque analfabeto não votava. A fraude comendo solta, né? Já se sabia o resultado antes de abrir as urnas, né? Porque era uma república... Foi um artifício. Mas foi um artifício do Campos Salles, que era o grande ideólogo lá da bancada paulista, acabou sendo também o sucessor de Prudente Moraes, foi o presidente da República, né? Que interpretou dessa maneira a Constituição. Não, quer dizer, não, eles foram eleitos pelos constituintes, então Floriano tem condições de continuar. Porque interessava garantir a estabilidade na marra, na força, diante de tantos embates e pressões populares, do que criar um novo processo eleitoral. A gente tem que, aqui outro dia, a gente tem que, inclusive, esmiuçar um pouco esse processo, né? Porque o florianismo chegou a ter um forte componente anti-oligárquico. Anti-oligárquico, de implantação de uma, como você falou, de elementos de democracia direta e de uma pauta muito nacionalista, uma pauta de defesa dos interesses nacionais. Não, e ele expressou uma boa parcela dos militares da época, que eram anti-oligárquicos. Sim. E o que prevalece a partir de determinado momento é o rearranjo, né? O rearranjo oligárquico só vai ser rompido na década de 30. Isso. Exatamente, a velha conciliação.
Isso aí. Lincoln, muito obrigado. Eu queria saber o seguinte: você, por acaso, pensou alguma sugestão de leitura para a gente? Ah, Sobre... sim. Eu falei até do Zé Murilo de Carvalho, né? Sim, Ele tem uma série de livros interessantes, mas o Bestializados sim. é um livro pequeno, por acaso eu estou até com ele aqui do lado. Os Bestializados, né? O Rio de Janeiro e a República que não foi. Tem muitas coisas interessantes, é uma leitura que não precisa ser ninguém entendido muito do cenário da época, que vai Uhum. compreender muito bem. Você tem a outra também saudosa historiadora, que nos deixou já há algum tempo, é Emília Vioche da Costa, Da Monarquia à República, que é um livro que Que é eu muito clássico, recomendo, né? é um livro clássico, né? Uhum. Que mais? Você tem bom, tem o Celso de Castro, que tem os militares e a República, que é interessante esse trabalho dele. Mais do que a trilogia, os 4 volumes do livro oh, meu Deus, A História Sincera da República, Sim, do o Leôncio Leôncio Bartol. Pasval. Leôncio Leôncio Bartol. Pasval, né? Uhum. E, bom, sobre República, eu tenho também vários livros, mas não cabe Sim, aqui estar situando, não, é não verdade, é citando. verdade. São livros Os muito golpes da importantes. República, por exemplo, que é um livro que trata desde a proclamação até o último golpe, que não está incluído o golpe sobre a nossa Dilma, porque o livro foi editado antes, mas até o golpe de 64. Uhum. Muito obrigado, viu, Nico? Então, você sabe que você aqui é sempre muito bem-vindo, tá bom? Olha, eu que agradeço essa oportunidade aí e vamos para frente. Isso aí. Bom, como eu sempre faço aqui, agradeço a todos que nos assistiram. Quem gostou, peço que curta. Quem curtiu, peço que se inscreva no canal. E quem já se inscreveu, que chame os amigos para conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.